sistema arterial, as artérias carótida comum e a artéria vertebral são responsáveis pelo abastecimento sanguíneo da cabeça e do pescoço. Como vocês podem ver, elas ascendem no pescoço e dividem-se em dois ramos, a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. A artéria comum fornece suporte vascular para a área externa do crânio e a carótida interna continua o seu trajeto, porém, sem emitir ramos cervicais, e vasculariza a porção interna das cavidades craniana e orbitais. Já a carótida externa subdivide-se em 8 ramos, mas nesse trabalho serão explorados as artérias linguais, artéria facial, artéria temporal superficial e essa mais discreta, a artéria maxilar. A artéria lingual, essa que está marcada aqui em laranja, vocês podem observar que ela parte da artéria carótida externa, que é essa que vocês podem visualizar agora. Então, a artéria lingual, ela é coberta pelo nervo hipoglosso, pelo músculo estilioide e pelo ventre posterior do músculo digástrico. Ela percorre os músculos hipoglosso e se ramifica nas artérias lingual profunda e sublingual, que são essas duas ramificações que vocês podem observar aqui. Essas artérias, elas vascularizam os músculos intrínsecos da língua e assoalho da boca. A artéria facial se origina na carótida. Nessa região de baixo, ela passa pelo músculo digástrico e o estilioideus. Aqui ela sobe pelo corpo da mandíbula, onde ela é protegida pela mesma, subindo até a maxila e o músculo masseter. Ela origina 4 ramificações. Uma é a artéria labial superior, aqui embaixo a artéria labial inferior, aqui a artéria facial transversa e a artéria bucal. A artéria temporal superficial é um dos ramos terminais da artéria carótida externa. Começa por detrás da mandíbula, como vocês podem ver, na massa glandular da parótida. Passa pela ATM e o meato acústico externo, cruzando o arco zigomático juntamente ao nervo auriculotemporal e a veia temporal superficial. Então, aqui está a artéria temporal superficial e aqui está a veia temporal superficial. E chega na região temporal e por esse trajeto pode ser sentida a sua pulsação. Essa artéria corre entre a cutis e a aponeurose epicrânica e bifurca-se em ramo frontal e ramo parental. Agora nós vamos observar a artéria maxilar. A artéria maxilar, essa marcada aqui em laranja, ela também parte da artéria carótida externa e ela é o maior dos ramos terminais, e isso porque ela emite vários ramos colaterais. A artéria maxilar é uma artéria extremamente ramificada e as suas ramificações são diversas, e para base de estudos nós vamos deixar uma tabela para vocês melhor visualizarem quais são as artérias que partem da artéria maxilar. Então, a artéria maxilar, ela fornece suprimento sanguíneo para a mandíbula, a gengiva, os dentes superiores e inferiores, os músculos temporal, pterigóide, masseter e bucinador. Para vocês terem apenas uma noção de como a artéria maxilar é uma artéria extremamente ramificada, eu vou tentar mostrar para vocês de forma ampla. Observem como dessa artéria partem várias outras ramificações, desde para a face mesmo, quanto para os dentes, como dito anteriormente. As veias do cérebro são divididas em veias superficiais e profundas. As veias superficiais, como a veia cerebral média superficial, drenam a superfície do cérebro para os seios venosos durais através de uma rede pequenas de veias em pontes. Veias profundas
drenam a massa encefálica profunda, seja para os seus venosos durais ou para as vias cerebrais superficiais. As vias mais profundas são as vias basal e a via cerebral interna, que se unem para formar a via cerebral magna, chamada de galeno. A via cerebral magna se funde com o seio sagital inferior, formando o seio reto. As vias superficiais são as jugulares anteriores e as vias jugulares externas, e as vias profundas são as vias jugulares internas. Como demonstrado aqui, a via jugular anterior começa perto do osso hioide, desce entre o esternocleidomastoideo por baixo desse músculo, para terminar na veia jugular externa, ou em alguns casos, na veia subclava. Então, aqui está a via jugular externa e entre elas está a via comunicante jugular externa, a anterior. Já a via profunda, a qual não tem correspondente arterial, ao passar pelo bucinador e o ramo da mandíbula, liga a via facial ao plexo pterigoideo. Então, aqui é a via facial. A via jugular interna inicia no forame jugular, à base do crânio, e desce coberta pelo músculo esternocleidomastoideo, mais uma vez aqui, e ao se unir com a via subclava, termina atrás da clavícula. Então, essa aqui é a via jugular externa, como foi dito, e essa vai ser a via jugular interna. Agora serão abordados os nervos cranianos e logo após a explicação, haverá algumas dicas de memorização para auxiliar na hora do estudo. O nervo trigêmeo é o quinto nervo craniano. Tem origem na ponte e no pendículo cerebral médio. Trata-se de um nervo misto, pois possui fibras tanto sensitivas quanto motoras. Emite 3 ramos, ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. Desses ramos, apenas o mandibular possui tanto fibras sensitivas quanto motoras. Os outros 2 apresentam apenas função sensitiva. No geral, o nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade superficial da face, pela inervação dos dentes, pela porção sensitiva dos 2/3 anteriores da língua, inervação da mucosa bucal e nasal, além de ser responsável pela sensibilidade própria da ATM. Sua função motora está relacionada com os músculos da mastigação. O nervo oftálmico, primeiro ramo do nervo trigêmeo, tem origem na fissura orbital superior. O nervo maxilar, segundo ramo, tem origem na fossa pterigopalatina através do forame redondo. Esse, por sua vez, emite outros ramos: nervo alveolar superior, nervo infraorbitário, nervo alveolar superior médio, nervo palatino e nervo palatino maior. O nervo mandibular, terceiro ramo, tem origem no forame oval. Ele emite outros ramos: nervo alveolar inferior, nervo mentual, nervo lingual e plexo dental inferior. O nervo facial é o 7º par craniano. O nervo facial é um nervo misto que ele tem a função sensitiva, sensorial e motora. A sensitiva se dá pela inervação das glândulas salivares. A sensorial, ela inerva as partes anteriores da língua, ajudando na degustação. E por fim, a função motora, ela é realizada pela inervação dos músculos da mímica facial. Já o nervo acessório é o 11º par craniano. Ele tem a função motora e a sensitiva. A motora é responsável pela inervação de alguns músculos próximos ao ombro. E a sensitiva possui ação especial também por auxiliar na inervação de algumas vísceras. O nervo vestíbulo-coclear é o 8º nervo craniano e é um nervo sensitivo, em que suas fibras são sensitivas aferentes, ou seja, partem de uma área periférica em direção ao sistema nervoso central. Consiste de 2 partes: a porção vestibular, que vincula impulsos nervosos do sistema vestibular, e a porção coclear, que emite impulsos da cóclea. Ambas estruturas relacionam-se ao meato acústico interno. O nervo vago é o 10º nervo craniano, um nervo misto, ou seja, realiza funções sensitivas e motoras. Tem origem na parte de trás do bulbo raquidiano e sai do crânio pelo forame jugular. Ele inerva um músculo palatoglosso.
E para vocês que têm dificuldade de memorizar os nervos cranianos, eu vou ensinar uma forma bem fácil e bem didática para memorizá-los. Olfatório apítico, oculomotor, troclear trigêmeo, abducente facial, vestíbulo coclear, glossofaringeo, vago acessório hipoglosso se acabou, cecemomimimomi semimimomo. Ainda não conseguiu memorizar? Então lá vai mais uma dica. Após identificar cada um deles, você vai desenhar na ordem a numeração de uma forma diferente. O 1 forma o nariz de um rosto, olfatório. O 2 forma o olho de um rosto, óptico. O 3 deitado forma um óculos, oculomotor. A perna do 4 forma uma espécie de tronco, troclear. O 5 lembra uma grávida de trigêmeos. O 6 é internacional, abducex. O 7 invertido forma o facial. O 8 vamos supor que é uma nota para você passar no vestibular. O 9 forma o G, de glossofaríngeo. O 0 do 10 é vago. O 11 lembra um brinco, um acessório. E 12, digamos que é o preço de hipoglós.